Graça e paz, meus irmãos, uma abençoada quinta-feira a todos nós. Venho aqui hoje nessa devocional meditar um pouco com todos sobre a questão da empatia. A empatia, por definição, é quando nós nos colocamos no lugar do outro, principalmente quando o outro está num momento de extrema dificuldade por algum motivo. É como se as posições fossem invertidas. Como que nós nos comportaríamos se nós estivéssemos no lugar do outro que está passando por uma situação difícil? Ter a empatia plena, ou seja, se colocar totalmente no lugar do outro, é muito difícil. Talvez seja até impossível. Mas a prática e o exercício disso faz parte dos nossos ensinamentos e consta na nossa palavra. Eu quero convidá-los a vir comigo no livro de Filipenses, capítulo 2, de versículos 2 a 4. Completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por glória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atenda cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo aqui exorta a questão da fraternidade e também da humildade na convivência entre seus pares naquela igreja dos Filipenses. Ele pede que passe por cima do orgulho, que deixe o eu um pouco de lado e que o pronome nós passe a ser mais pronunciado e que muitas vezes consideremos o próximo ou o outro até superiores a nós. Meus irmãos, isso é muito difícil, não é fácil, como eu disse anteriormente, mas esse exercício é fundamental. E também podemos entender que às vezes confundimos a questão da empatia com o sentir pena. Sentimos pena e fazemos orações a essa pessoa que está vivendo um momento difícil. Bem, é verdade que essa é uma maneira, sem dúvida, de empatia, de tentar se colocar no outro através das orações. Nada de errado nisso. Mas muitas vezes, algumas atitudes são fundamentais do ponto de vista prático, para que o outro sinta-se acolhido. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é para que nós façamos um exercício, mentalizarmos uma reflexão sobre a quem e de que forma nós podemos ajudar, no sentido de demonstrar o nosso amor a eles, como ensina o nosso Senhor Jesus Cristo. Sentir pena não está errado, mas se colocar no lugar do outro talvez seja um exercício até um pouco mais pleno e mais completo. Tiago fala sobre isso no capítulo 2, versículos 15 e 17. Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento no cotidiano, e alguns de vós lhe disserem: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Meus irmãos, nós não podemos olhar a crença do indivíduo a qual nós estamos ajudando, nós não podemos ou não devemos olhar para a condição social, a condição intelectual, cultural, aonde mora, de que jeito que mora. O fato é de que quando existem necessidades básicas, nós temos que abastecê-las e entender que esse momento é o principal momento para ele. Haverá um momento sim de evangelizar logo em seguida. Haverá sim um momento de conversar sobre a palavra. Às vezes tentamos, através da palavra, através da oração, tentamos abençoar outras pessoas, sendo que essas pessoas no primeiro momento ainda têm necessidades básicas. Isso não está errado, meus irmãos, mas talvez não seja a melhor estratégia. A melhor ferramenta, talvez, para que a gente evangelize alguém, exerça a função de evangelizadores, que é uma das funções nossa enquanto cristãos, seguidores de Deus, de Jesus Cristo, seja o exemplo. E o exemplo de servir ao próximo, de estar se colocando no lugar do outro, seja sem dúvida um start, um início para que essa pessoa passe a ter um grau de confiança em você, percebendo a empatia que você está tendo com relação a ela, e assim podemos ajudar ela mais ainda. Talvez
ajudá-lo a conseguir um bom emprego, ajudá-lo a conseguir um bom trabalho, ajudá-lo a conseguir estudar, mas no primeiro momento, às vezes, a gente tem que ajudá-lo a se vestir, ajudá-lo a se alimentar. Então, eu convoco e convido a todos para que nós façamos um exercício, uma reflexão em que nós estamos dedicando a nossa empatia, como nós estamos exercendo a empatia. Será que temos perdido oportunidades para que essa empatia seja exercida de forma plena? Será que nós temos fugido de situações que às vezes são mais complexas, que auto-julgamos que não somos capazes ou que não é nossa função de resolver aquele problema? Então o fato é de que nós, enquanto cristãos, temos que ter muito cuidado com isso. Porque o próprio Jesus diz o seguinte, ali em Mateus 25, 41, 45. E ele é muito duro quando ele fala a respeito dessas situações onde às vezes passamos despercebidos ou fazemos de conta que aquele problema não é nosso. E ali vem o seguinte: então no dia do juízo dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso e não te servimos? Aí Jesus responde: então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Então, que nós não percamos a oportunidade de exercermos com plenitude a empatia que o nosso Senhor Jesus Cristo espera de nós, enquanto seus filhos, enquanto seus seguidores, porque em nossas orações é muito comum pedirmos que a gente seja semelhante a Jesus. Amados, encerro desejando novamente uma boa quinta-feira a todos e um bom início de final de semana. Estejamos todos em paz. Em nome do Santo